Como nós já dissemos ontem, um privilégio, um prazer ter conosco o pastor Abner pela terceira vez. E ele está aqui pela terceira vez porque ele já mostrou que é um homem de Deus, uma bênção, já nos abençoou em outros momentos. Eu tenho certeza que nesta manhã não será diferente. Eu vou pedir o pastor Ricardo para vir aqui fazer uma oração, para que Deus possa usá-lo mais uma vez. Eu já orei com a igreja, agora ele vai orar com o irmão, pedindo, intercedendo, para que ele use poderosamente. Senhor Deus, louvado e exaltado seja teu santo nome, Senhor. Depois de tudo que vimos e ouvimos ontem à noite, Senhor, a ministração da tua palavra, teu servo, homem de Deus, trouxe essa palavra balsâmica, pedagógica, terapêutica, libertadora, salvadora, ó Deus, que encheu os nossos corações, e saímos daqui ontem, ó Deus, maravilhados por tudo que vimos e ouvimos, Senhor. E ó Deus, e cremos que não vai ser diferente também nesta manhã. Usa teu servo com graça, com poder, com ousadia, com autoridade e intrepidez. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, graça e paz. Obrigado, queridos. Pastor, obrigado. Prazer em conhecê-lo, viu? Graça e paz, queridos. Bom dia. Dormiram bem? Dormiram bem? Amém. Que bom, que bom. Eu também. Trago saudações da minha igreja, Primeira Igreja Batista em Santo André. Saudações da minha esposa Elza, minha filha Hannah. Hannah está em período de provas, por isso ela não veio. Minha esposa não pôde trazer. Ela tem 12 anos e está aí nessa fase de provas, como deve estar muitas das crianças aqui, né? Queridos, a gente vive momentos tão singulares, né? Eu olho para o mundo, eu olho para o Brasil, eu vejo a igreja avançando, eu vejo o evangelho avançando, mas ao mesmo tempo eu vejo forças que se contrapõem ao evangelho avançando também. Eu tive a graça e o privilégio de estudar numa missão batista na Inglaterra, e hoje eu olho para a Inglaterra e ela está quase totalmente islamizada. Eu olho para a França, ela está muito islamizada. Eu olho para os Estados Unidos, eu vejo o prefeito assumindo, muçulmano. Olho para Londres, cidades que são importantíssimas no mundo como referência, também prefeito muçulmano. Eu estou atendendo uma família, não vou falar o país. O pastor é pastor batista, ele é nativo desse país. E ali ele estava realizando o trabalho dele na igreja. Saiu um pouco mais tarde, era em torno de 21 horas. A casa dele é invadida, enquanto ele estava na igreja, por 4 oficiais que o procuravam. A esposa diz: meu marido ainda não chegou, então nós vamos aguardá-lo. Ele sai da igreja, ao chegar em casa, vê aqueles homens oficiais, ele leva um susto e foi tomado por uma certa ira. O que vocês fazem na minha casa, sem a minha presença, com a minha mulher, com os meus filhos? E aí eles disseram que foi feita uma denúncia contra ele. Nesse país você não pode pregar o evangelho nas ruas. Se você pregar o evangelho nas ruas, você é literalmente preso e é uma sentença quase que de morte. Ele falou: não, eu sempre mantive dentro da lei, não tem nada que me recrimine. Mas você foi de fato denunciado. Um tempo atrás, umas 3 semanas antes, um grupo de americanos foram para esse país, e no caminho entre o aeroporto até a igreja, o motorista, o taxista muçulmano,
começou a instigar esse americano, sabendo que ele era cristão, a falar de Cristo, sabendo que se ele falasse de Cristo, haveria então algum tipo de represária. Ele armou uma cilada para esse homem. Esse homem não conhecia as leis do país, começou a falar de Jesus, e aí ele fez a denúncia, que pessoas da igreja estavam então pregando a palavra fora, e esses oficiais tentaram forçá-lo a dizer quem eram os irmãos que se reuniam nas casas, porque ali eles assim o fazem, por conta da perseguição. O resultado foi que eles disseram: nós vamos levar você. A esposa sabiamente disse: não. Aonde o meu marido for, eu vou. Vocês não saem daqui sem mim e meus filhos. E isso, na verdade, salvou a vida desse homem. Colocaram um capuz sobre ela, sobre ele, cobrindo a cabeça. As 3 crianças, uma de 9, uma de 12 e uma de 15, não foram cobertas. Eles dirigiram 40 quilômetros até um local. Nessa sala, levaram ele, tiraram o capuz. Havia uma mesa com vários instrumentos de tortura, e eles dizendo: você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar. Ele disse: eu não tenho o que falar. Pela graça de Deus, depois de quase 27 horas de tortura psicológica, entra um oficial nessa sala e fala: deixa eles ir embora. Tivemos que tirar essa família do país em que eles estavam, porque eles foram jurados de morte. Um dia depois que conseguimos tirá-los, pela graça de Deus, executaram o irmão dele na frente dos pais, porque o irmão se recusou a dizer onde ele estava. Tenho cuidado dessa família no aspecto emocional, psicológico. A língua é uma barreira, eles falam muito bem o inglês, mas ainda não é a nossa língua do coração. E a nossa alma fala a nossa língua materna, na verdade, por melhor que você seja versado no idioma. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque essas pessoas, tão queridas, sofrem o que sofrem por conta da cruz. Sofrem o que sofrem por conta do Evangelho. Sofrem o que sofrem porque falam de Jesus, que nos ama e que sempre está pronto a nos receber. A minha pergunta é: com tanta liberdade que temos, muitas vezes a gente tem esquecido de nos extasiarmos diante da cruz. Com toda a liberdade que temos, muitas vezes nós paramos de olhar para aquele que nos ama e que nos chama de filho e que pagou um alto preço por nós. Na cruz nós temos 7 frases ditas pelo Senhor. Cada uma dessas frases traz um princípio, traz uma sabedoria, traz um caminho para você e para mim. É importante que você saiba que nenhuma frase na palavra, na Bíblia, está lá por acidente ou sem razão. Cada palavra que ali está, cada palavra que ali foi dita pelo nosso Senhor, traz um sentido, traz um significado, traz um princípio, que muitas vezes ao lermos a palavra a gente não consegue enxergar, que muitas vezes ao lermos a palavra ela foge de nós, e nós simplesmente ficamos com a grafia, e não nos olhamos aquilo que está no midrash, aquilo que está atrás do texto, aquilo que a palavra quer nos dizer. 7 frases. A primeira: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A segunda: hoje ainda estará comigo no paraíso. A terceira: mulher, aí está o teu filho. Filho, aí está a tua mãe. A quarta frase: tenho sede. Tenho sede. Em cada uma das frases, um significado. Antes de entrarmos, eu vou trabalhar uma das frases do Senhor, que fala sobre restauração de família, que fala sobre uma adoção em Cristo. Eu vou abordar a terceira frase. Mas antes de abordá-la, eu gostaria de passar um pequeno filme que eu preparei para vocês,
que eu acho que vai trazer à memória aquilo que o nosso Senhor viveu nos seus momentos de cruz. Você pode, por favor, querido, colocar o filme e em seguida logo o meu slide, por favor. Se puder apagar, isso, obrigado, varão. Olha o som. Precisa do som, querido. Vamos ver se vai dar certo. Melhorou. Tá dando certo aí? Só o áudio? Se não der, tudo bem. Aí. Obrigado. O universo chora. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada veio. Ele venceu pra sempre, A morte não venceu, mas ele teve que enfrentar a cruz por você e por mim. A morte não o segurou. A ressurreição haveria de vir, mas foi necessário enfrentar a cruz, para que você e eu pudéssemos nos achegar à presença dele. Sem essa morte, você e eu não teríamos acesso ao coração do Pai. Sem esse sacrifício, você e eu não poderíamos chegar diante do trono e sermos adotados na família de Cristo. É interessante que no maior sofrimento humano, não sei, você já passou com certeza por muitos sofrimentos, talvez por perdas, situações que tiraram o seu chão de alguma forma. E a tendência humana diante do sofrimento é se fechar. A nossa tendência diante do sofrimento é procurar o isolamento, é ficar quietinho no nosso canto, não é assim? Mas isso não aconteceu com o nosso Senhor. Diante da sua maior dor, Jesus tem um olhar. Ele olha para sua mãe que perdia um filho. Ele olha para um amigo, João, que perdia o seu mestre, a sua referência, aquele que ele amava tanto, chamado de o discípulo amado. O texto mostra que mesmo ensanguentado, mesmo ofegante, mesmo sendo rejeitado e abandonado, ele olha para sua mãe, ele olha para o discípulo amado e ele fala. Abre a sua Bíblia em João, capítulo 19. Vamos ler do versículo 25 ao versículo 27. Se você não trouxe a Bíblia, você pode então seguir aí na tela. O texto sagrado nos diz: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho, e ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Na hora mais sombria da humanidade,
Jesus não esqueceu do cuidado. Ele restaurou vínculos, mesmo na dor. Naquele instante, Maria não perde apenas um filho, e João não perde apenas um mestre. Ambos sentem que perderiam um pertencimento, família, vínculo mais precioso. Mas Jesus, em sua infinita compaixão ali, diante da cruz, ele faz uma reconstrução dessa perda. Mulher, eis aí o teu filho, eis aí tua mãe. Esse detalhe, queridos, nos mostra algo profundo. Deus nunca nos deixa órfãos. Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos deixa só. De alguma forma, o Senhor providencia um modo, um meio de consolar os nossos corações. Ou Ele manda um irmão, uma irmã, um anjo, alguém, ou Ele mesmo, pelo seu Espírito, traz em nossos corações o conforto que a gente precisa, se nós nos abrirmos a isso. Mesmo em seus momentos de dor, consegue perceber como Deus tem cuidado dos vínculos na sua vida. Mesmo no seu momento de dor, você consegue entender, perceber que a boa mão do Senhor repousa sobre você. Baseado nesse texto, eu quero trazer alguns princípios para você e para mim. E o primeiro ponto de reflexão aqui é a fragilidade do pertencimento. Jesus cria uma família. Queridos, a cruz é o lugar onde os vínculos quebrados encontram restauração em uma nova família. É na cruz que as famílias se encontram. É na cruz que o perdão é derramado. Tanto o perdão divino quanto o perdão humano. O Senhor nos ensina na sua primeira frase da cruz, que o perdão, ele caminha na nossa vida cristã. Talvez um dos pontos mais principais para que a gente possa experimentar de fato o amor de Deus. A primeira frase é: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E o Senhor deixa claro na oração que Ele ensina aos seus discípulos: perdoa as nossas ofensas. Continua. Assim como, da mesma forma que, do mesmo jeito que. Isso implica que, se eu não perdoar o meu irmão, o meu Pai que estás no céu também não poderá derramar o perdão sobre mim. Aí você pode dizer: mas que Deus é esse tão caprichoso? Deus é amor, a essência dele é amor, então perdoar para ele faz parte da natureza do amor que ele tem incondicionalmente pela humanidade, por você e por mim. Eu não sou Deus, eu sou limitado. Quando eu sou ferido, quando eu sou machucado, quando eu sou traído, quando alguém me diz uma palavra atravessada, aquilo entra em mim, aquilo me fere, aquilo me machuca, e o que vem em mim é muita raiva, é muita ira, é desejo de retaliação. Bem-vindo ao clube dos humanos. Esse sentimento, de fato, atravessa todos nós. A ira faz parte das nossas emoções, e a Bíblia não pede que a neguemos. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Essas emoções vêm, o problema não são quando elas vêm, o problema é o que eu vou fazer com essas emoções que me sobrevêm. O que eu faço com isso? E aí, queridos, eu quero dizer algo para você. Quando Deus diz: se você não perdoar o pecado dos seus irmãos, o vosso Pai que estás no céu também não vos perdoará, completando a oração do Senhor, Deus está nos ensinando um princípio que é para a nossa vida. A neurociência hoje preconiza o seguinte, presta atenção: o mesmo mecanismo psicológico que dá perdão é o mecanismo que recebe. O mesmo mecanismo psicológico, emocional que dá o perdão é o que recebe. Se a sua mão psicológica estiver cheia de rancor, de mágoa, de ira, de raiva,
você não vai conseguir experimentar o amor e o perdão de Deus na sua vida. Porque a quantidade de perdão que você libera é a quantidade de perdão que você experimenta. Você está entendendo aqui? A mesma quantidade de perdão que você libera é a quantidade de perdão que você experimenta. Quando o Senhor nos dá esse caminho, Ele nos dá um caminho de saúde integral, emocional, espiritual e física. Porque quando você não consegue liberar perdão, você traz sobre você doença e dor. Eu trabalhei como psicólogo oncológico durante 12 anos, atendendo pessoas desde o diagnóstico até a cura ou o óbito, quando acontecia. Essa é uma área que a gente perde muitos pacientes. E uma coisa ficou muito clara para mim nessa caminhada, e hoje clara também em vários artigos científicos. A emoção, ela tem uma grande participação no desenvolvimento de tumores no nosso corpo. Não digo que o câncer ele é multifatorial, tem vários fatores ali, mas esse fator também é um fator que influencia. Então, quando o Senhor diz perdoa, Ele está dizendo faça isso, para que você experimente saúde no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. O Senhor pede então para que a gente possa experienciar a presença dEle, que o perdão também seja liberado. Se a gente considerar o cenário ali, perto da cruz, estava sua mãe, a irmã dela, a tia de Jesus, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. A gente pode entender que nesse momento de maior dor, quem estava lá era a família de Jesus e amigos preciosos. E o que eu quero dizer para você é que ninguém anda sozinho, queridos. O que eu quero dizer para você é que essa comunidade de fé, que já tem 48 anos, experienciando a graça do Senhor Jesus, ela é fundamental na sua vida, para o seu crescimento e para as superações que você tem diante da sua vida ainda por vir. Os fatores principais da resiliência, a resiliência é essa nossa capacidade que a gente tem de se organizar depois de uma grande crise, seja ela qual for. É como o ferro, por exemplo, vou usar um exemplo, essa palavra é tirada da biologia, da física. Um ferro, quando ele recebe calor, o que ele faz? Ele dilata, não é isso? Quando está frio, ele se contrai. Na temperatura ambiente, ele volta ao seu estado original. Isso é resiliência. É essa capacidade que a gente tem de receber um estressor, a gente se desorganiza, e aí a gente se organiza de novo, se coloca de pé e vai para frente. Dois grandes pilares para a resiliência é a espiritualidade e o apoio psicossocial. O que é isso? É o apoio da família, é o apoio dos irmãos da fé, é o apoio da igreja. Essa comunidade aqui de fé, se você de fato abraçá-la como sua, você vai viver algo novo na família de Deus. Deus te chama para ser participante dessa família. Deus te chama para ser participante dessa família que pode ajudar você nas suas superações. Jesus olha e vê a mãe que perdia o filho amado. O discípulo que perderia o mestre amigo. A ruptura iminente do pertencimento que ali estava. Ali ele pronuncia palavras que reconstroem os vínculos que estavam sendo quebrados por conta da morte que haveria de vir. Querido, o pertencimento humano é uma necessidade fundamental que nos atravessa como seres humanos. Todos nós temos a necessidade de pertencer, de pertença. O primeiro grupo que você pertence é a sua família. É ali o seu primeiro grupo de pertença.
Da mesma forma que a pertença, que esse sentimento nos atravessa, e quando ela falta, a comparação que a gente tem dentro de uma intensidade psicológica, é uma experiência de morte. Quando você não se sente pertencente, a dor é tão grande quanto a dor da morte. Só que todos nós trazemos em nosso peito um registro de rejeição. Todos nós, em algum momento, nos sentimos rejeitados, nos sentimos colocados de lado, nos sentimos não amados. Isso é um registro espiritual que está em você e em mim. O que você está falando, pastor? Eu estou falando algo que a ciência tem preconizado hoje, que se chama epigenética. O que é isso? É que uma experiência muito intensa, emocionalmente falando, pode de alguma forma transformar ou trazer uma modificação nos nossos cromossomos. O que eu estou dizendo é que uma experiência muito intensa pode marcar um registro em você que vai passar de geração a geração, de geração a geração. Agora, quando a gente volta lá para o Éden, quando Deus coloca Adão e Eva fora do jardim e coloca um anjo ali com espada desembainhada, impedindo a volta dele, que sentimento você acha que atravessou esse casal? Que sentimento? De rejeição. E isso, queridos, eu posso dizer, olhando para a ciência, que isso foi atravessando a humanidade. Isso é um registro aqui. A Bíblia diz que a maldição atravessa 4 gerações, mas a bênção do Senhor atravessa 1000 gerações. Quando há uma restauração em Cristo, aquela rejeição, aquele expulsar da presença, é restaurada e renovada. Porque em Cristo Jesus, acontecem 3 grandes fenômenos. O primeiro é a redenção. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, há uma redenção, você é redimido. A palavra diz que Jesus pagou um preço pela sua alma. E não foi por coisas materiais, perecíveis e efêmeras. O preço que Jesus pagou foi o sangue. Você foi comprado por preço de sangue. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Assim como tem leis físicas que governam o universo, como a lei da gravidade, se eu soltar esse passador de slide no chão, ele vai cair, não vai? Isso é uma lei física. Assim como tem leis físicas que atravessam o universo, há leis espirituais que também atravessam o universo. E uma das leis espirituais é exatamente essa. O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. O primeiro fenômeno que acontece ao você aceitar Jesus é a sua redenção. O segundo fenômeno que acontece imediatamente se chama regeneração. O que é isso? Nascer de novo. Se lembra o diálogo de Jesus com Nicodemos no capítulo 3 de João? Importa-vos nascer de novo. O texto grego lá diz assim: importa-vos nascer do alto, importa-vos nascer de Deus. O que acontece exatamente ao você aceitar Cristo? Há um novo nascimento, há um DNA novo colocado em você, há uma natureza divina que entra em você e começa a fazer parte da sua vida. A partir daquele momento, queridos, você já não é mais 100% da terra, nem 100% do céu. Você é uma intersecção entre céu e terra. Por isso a gente vive um conflito dentro de nós. Quando a nossa alma pede algo e Deus pede outro algo de nós. Há uma luta entre carne e espírito narrada pelo apóstolo Paulo. O bem que eu quero não faço, o mal que quero faço. Maldito o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa luta, ela é para a vida. Porque aí começa o terceiro fenômeno que se chama santificação. O meu desafio, o seu desafio,
é viver esse espaço entre regeneração, redenção e a completa glorificação em Cristo, que virá somente quando estivermos na presença dEle. Por isso eu e você temos esse desafio de viver hoje a graça, o Evangelho, e fazer escolhas dia a dia, que glorifiquem o Senhor e que me façam estar mais próximo daquilo que Ele quer que eu seja. E eu disse ontem que o projeto de Deus para você e para mim é que a gente seja como Cristo. É que a gente atinja essa estatura perfeita em Cristo Jesus. Olhando para isso, eu digo a você com toda certeza, nós temos uma longa jornada à frente, porque a medida de Jesus é incomparável, é imensa, é eterna, é grandiosa. Mas a palavra diz que você será como Ele é. Não dá para a gente imaginar isso. Não dá para a gente imaginar isso. Porque a imagem que a gente tem de Cristo, muitas vezes, é essa imagem fragilizada da cruz. Mas eu quero que você leia Apocalipse. E você veja a imagem que Apocalipse traz sobre você, de Cristo. Ele apresenta um Jesus glorificado, cuja voz já não está mais embargada pela dor, mas é como o som de muitas águas. Ele apresenta um Cristo cujos olhos já estão mais fechados pelo sangue que escorria por sua coroa de espinho, mas são como chamas de fogo que passam e que vasculham o mundo. Os seus pés já não estão mais cravados naquela cruz, mas são como bronze que reluzeia. O seu rosto já não está mais abatido como na cruz, mas é como o sol que brilha no seu mais grande fulgor. Esse é o Cristo glorificado. Esse é o Cristo que nos espera. Esse é o Cristo que te chama de filho e de filha e que te quer receber nos braços. Irmãos, o Senhor cria naquela cruz uma adoção, não somente física, mas uma adoção espiritual. Preste atenção nisso. E se você não se aproximar desse Senhor, a sua alma vai continuar num vazio existencial, num vácuo espiritual. Pois há um lugar em você e em mim que pertence somente a Ele e a mais ninguém. Agostinho, um dos patriarcas da igreja, diz: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Ou seja, a orfandade mais profunda, ela é espiritual também. A maior dor da humanidade é a exclusão, seja ela social, familiar ou espiritual. E a cruz diz: aqui é um lugar de inclusão. Aqui é um lugar onde eu te recebo em minhas mãos. O gesto de Jesus vai além de uma reconstrução humana. Ele aponta para essa adoção espiritual. João 1,12 nos diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Romanos 8,15 e 17 nos diz: não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Abba. Abba, Abba Pai. Efésios 1,5 diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Esse é o clímax da palavra da cruz, queridos. Maria e João são adotados um pelo outro, pertencimento humano restaurado. Você e eu somos adotados por Deus, pertencimento espiritual garantido. Que preço! Olha o valor que você tem diante do Senhor, meu irmão, minha irmã. Olha o quão precioso você é diante do nosso Senhor, a ponto de Ele se fazer carne, habitar entre nós e entregar-se na cruz. A adoção, ela é mais do que alta graça.
Deus não apenas nos absolve, mas nos recebe como filhos, herdeiro em sua casa. É graça e misericórdia atuando ao mesmo tempo. Graça, o que é isso? É receber o que você não merece. Graça é você receber o que você não merece. E misericórdia é você não receber o que você merece. No amor do Senhor, você recebe graça, salvação e vida. No amor do Senhor, você recebe misericórdia, que não é a morte que você e eu merecemos. Estão entendendo aqui? Graça e misericórdia sobre a sua vida. Graça e misericórdia sobre a sua vida. Diga para o seu irmão: graça e misericórdia sobre a sua vida. Aleluia. Nosso segundo ponto: fragilidade do pertencimento. Jesus cria uma família, ou crise de comunicação. Vamos pensar primeiro nesse ponto. Jesus fala palavras de cuidado. Na cruz, Jesus mostra que a verdadeira comunicação não é ruído, mas é um cuidado que gera vida, queridos. Jesus em agonia poderia ter se fechado em silêncio, mas ele escolhe falar. Mulher, aí está o seu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ele usou o termo grego ali chamado idou, que significa veja, preste atenção. Olha aqui, mãe. Olha aí, preste atenção no que eu estou te dizendo. Aí está o seu filho. Não é apenas informação, mas é uma palavra performativa, uma palavra que cria uma nova realidade, que gera um vínculo, que estabelece um pacto. Ou seja, as palavras de Jesus, querido, não foram um ruído, mas um ato criador. Como no Gênesis, quando ele diz: haja luz, e houve luz. Aquela palavra ali no grego, ela tem o mesmo poder dessa palavra do hebraico. Ali Jesus cria algo novo, algo que não existia. O Senhor está sempre criando algo novo na sua vida, se você permitir isso. O Senhor sempre criará algo novo na sua existência, se você permitir isso. Porque em cada fase da nossa vida, queridos, a gente precisa de algo do Senhor em nós, para podermos crescer e enfrentarmos. Hoje a gente vive uma crise profunda de comunicação. Silêncio que distancia, gritos que ferem, ironias que humilham, palavras que são substituídas pelas telas. Nós vimos isso ontem. Afetos que são digitalizados, mesmo dentro das casas. Às vezes nas refeições você vê lá a família inteira olhando para uma tela, e elas não se comunicam à mesa. Na minha casa nós temos agora, minha esposa ela é muito séria com relação a isso. Celular não participa da mesa. Entendemos que a mesa é um momento sagrado de comunhão com a família. A gente tem deixado o celular de lado. Momentos de devocional nós também entendemos que a gente tem que deixar esse aparelho, parece que é uma extensão nossa, fora do nosso alcance, para que não haja ali um momento de interrupção. Porque se tocar, a minha tendência é ir lá e saber o que está acontecendo. Não é a sua também? A gente tem que criar certas disciplinas para que a gente possa viver mais perto da família. O que você tem mais importante, queridos, presta atenção nisso, depois de Deus, é a sua família. Lá na cruz, era a família que estava presente. E a igreja. Maria Madalena, Maria mulher de Clopas e João, representantes da comunidade de fé. Durante muitos anos eu tive escolas de idiomas em São Paulo,
antes de mergulhar na área da saúde. E a minha escola ela era voltada para altos executivos. A gente fazia programas especializados, como um alfaiate faz um terno para servir de maneira exata em você, a gente fazia programas para servir exato na demanda daqueles executivos. E um dos grandes executivos de um banco privado, que era meu aluno, um dia entrou na minha sala chorando. E era um homem já de quase 60 anos, um homem que tinha uma ligação direta com a presidência da República, onde o presidente ligava para ele, pelo menos 2 vezes por semana, para saber como estava o mercado financeiro. Esse homem entra na minha sala chorando um dia, e pergunto para ele o que está acontecendo. Ele falou: Abner, eu entro aqui às 6 horas da manhã no banco, eu saio às vezes 11 horas da noite, eu não via meus filhos crescer, eu não vi a minha filha dar o primeiro passo, eu não vi o meu filho se formar. Eu tenho tudo que o dinheiro pode dar, mas eu perdi tanta coisa na minha caminhada. Depois de alguns meses, esse homem foi transferido para um estado do Brasil, porque esse banco comprou um outro banco e ele assumiu a presidência desse banco. Um dia ele chega em casa, uma cobertura suspensa, de mais de 500 metros quadrados. Ele entra na sala e vê a sala, as paredes todas sujas de sangue. O filho dele, mais velho, havia cheirado uma carreira de cocaína misturada com pó moído. E ao ingerir, respirar, inspirar aquela droga, aquilo rasgou esse menino por dentro e na parede era só sangue. Ele perdeu o que era mais importante. Ele perdeu o que era mais importante. Porque ele colocou, apesar de ser para suporte da família, ele colocou todas as forças dele no seu trabalho e na aquisição de bens e na acumulação de propriedades. Isso não é errado, você ter bens, você ter patrimônio, isso não é errado. O problema é quando você deixa o mais importante por conta de acumulação de bens e patrimônios. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O tempo passa tão rápido. Não passa? Ela cresceu tão rápido, não cresceu? De repente eu olho para minha filha e falo: nossa, ela virou uma moça quase, está com 12 anos. Cadê o meu bebê? Já não está mais. Está virando uma mocinha. Isso dói. A gente não pode perder tempo, queridos. Presta atenção. Você tem netos? Curta os seus netos. Você tem filhos? Curta os seus filhos. Tudo passa. O que fica são as relações significativas que você e eu constrói durante a nossa existência. É isso que fica. É isso que fica. É isso que ficou na cruz. As relações significativas que Jesus tinha construído durante a sua caminhada é o que ficou na cruz. Sua mãe, 2 amigas e um discípulo amado. Relações significativas. O Senhor chama você e eu para restaurarmos os nossos relacionamentos. Na cruz houve uma restauração e o Senhor nos chama para restaurarmos. Pastor, que horas que eu termino? Você disse isso ontem, o pessoal quase me bateu lá fora. Que horas, pastor? Conta para mim. Não, pastor, tem um horário. Oi? 11h30, tá bom, eu tenho 10 minutos para falar o seguinte para você, presta atenção.
Ninguém te ama como Jesus te ama. Ninguém nunca vai te amar como o Senhor te ama. Por mais que a sua esposa te ame, ela nunca vai amar como o Senhor. E por mais que teu esposo te ame, ele nunca vai te amar como o Senhor. Sabe por quê? Porque o meu amor e o seu amor é reativo. Ele depende do amor do outro. Ele depende da expressão do amor do outro. E o amor do Senhor não é reativo. Ele te ama independentemente do que você faça ou de onde você esteja. Deus te chama, Deus te acolhe, Deus te recebe, do jeito que você está. Mas eu tenho algo para te dizer. Ele te recebe como você está. E se você aceitar esse convite, você não permanecerá como você está. Porque Deus nos recebe de um jeito, para que sejamos transformados de um outro jeito. A partir de Cristo, a sua vida, ela assume um novo lugar, um novo momento. Você já experimentou isso, não experimentou? Você era uma pessoa antes de Cristo, e hoje você é outra. É isso. Deus não terminou ainda, irmã. Ele vai continuar trabalhando em você e em mim. Glória a Deus, que privilégio. Que privilégio. E tudo isso foi possível por causa da cruz. A minha pergunta para você hoje: Jesus quer restaurar os vínculos na sua casa, que eu disse que é o lugar mais importante. Jesus quer restaurar os vínculos com a igreja. Talvez na sua casa você esteja vivendo um momento de confusão, de tensões. Jesus quer resolver isso. Ele te convida para que você o convide para fazer parte dessa história e acertar os caminhos e as relações na sua família. Talvez você tenha sido ferido dentro da igreja. Talvez você tenha sido ferido por aqueles que dizem que são homens e mulheres de Deus. E você traz marcas, cicatrizes, traumas na sua vida. E aí você encontra dificuldade em se relacionar na igreja. Deus quer curar isso também na sua vida hoje. Deus quer curar cada área relacional na sua vida hoje, meu irmão e minha irmã. Mas o Senhor não invade os nossos corações. O Senhor, Ele tem uma característica que é própria dEle, que é a doçura. O Senhor bate. Eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar. Eu vou entrar, eu te garanto isso. E eu vou cear com você. E você comigo. No contexto judaico, compartilhar a refeição quer dizer se relacionar. Deus quer se relacionar mais com você. Deus quer ter um relacionamento mais íntimo com você, igreja. E Ele quer curar os relacionamentos na sua casa. A minha pergunta é: você vai abrir a porta? Você vai abrir a porta? Essa palavra de Jesus, ela é dita à igreja de Laodiceia, ela não é dita a não crentes. A igreja deixou Jesus fora das portas para lá. Ele bate a porta. Qual a sua resposta diante disso?
Feche seus olhos. Você entrou aqui hoje e entendeu que você não pode mais andar sem Cristo. Você entendeu que no amor Ele se entregou por você. Você entendeu que agora você o quer como Senhor e Salvador da sua vida. Se você entrou aqui hoje e nunca recebeu Jesus de fato no seu coração, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Eu quero convidar você a repetir essa oração de entrega comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Senhor, eu entrego o meu coração e a minha vida a Ti. Entra no meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida. Me ajuda a Te amar, a Te buscar, a Te conhecer. Amém. Continua de olhos fechados. Você nunca fez essa oração e hoje você fez. Eu quero pedir para você que você levante a sua mão para eu orar por você. Para eu orar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu estou vendo você. Deus te abençoe, menino. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Agora você que já tem Jesus, você entendeu hoje que você não pode ficar mais do jeito que você está, que você quer se aproximar mais dele, que você quer mais dele, você quer chegar mais perto dele. Eu te convido a ficar de pé para orarmos juntos. Obrigado, Jesus. Que manhã abençoada, não é? Isso é graça. Isso não vem dos louvores, isso não vem do pregador, isso vem do Espírito Santo que está entre nós e dentro de nós. Pai querido, obrigado por essa manhã tão especial que o Senhor nos dá. Pai, eu quero pedir, por favor, aqueles que te receberam hoje, guarda-os embaixo das tuas asas. Dá a eles crescimento espiritual em nome de Jesus. Desejo de vir à tua casa, de aprender mais do Senhor e da tua palavra. E para os meus irmãos aqui, que querem se aproximar mais de ti, Senhor, nos dá fome e sede da tua presença. Nos anima a cada dia mais termos um tempo maior de comunhão, de devoção, de leitura da tua palavra, de oração. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a vivermos as disciplinas espirituais para que a gente possa crescer espiritualmente e emocionalmente, Senhor. Obrigado, Jesus, porque apesar do que somos, o Senhor nos recebe, nos ama e vem ao nosso encontro, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.